Olá pessoal, hoje eu quero falar de dicas para gerar conteúdo. Dicas para conteúdo, vamos falar sobre isso? Olha só, tô aqui com a Nínive da Brigadeiro Filmes. Sou bem suspeita para falar do trabalho da Brigadeiro, porque eu sou fã mesmo. São eles que fazem muitos dos meus cursos, meus workshops. E por que eu escolho Brigadeiro? Porque a Brigadeiro eu acho que especialista em falar de emoção. Estava conversando com a Aninha aqui agora há pouco, até para a gente saber do que a gente ia falar. E como você pode e deve exaltar a emoção num vídeo, seja num vídeo de casamento, seja num vídeo institucional. Eu acho que a emoção, hoje em dia, são as coisas mais genuínas que você mostra nesse universo que a gente trabalha. E aí, por que não falar de dicas de conteúdo? Hoje em dia, a gente tem percebido que as empresas e as marcas, enfim, de todo o segmento, têm mostrado mais a cara, para mostrar quem somos nós, o que a gente acredita, por que a gente desenvolve o trabalho que a gente desenvolve e por que é tão importante a gente mostrar essa conexão com o público. Porque lembra daquele vídeo que vocês viram eu falando sobre marketing? Marketing, na verdade, gente, não é só a gente mostrar resultado, mas a gente mostrar o processo que está por trás. Qual é o processo, qual é o andamento, o planejamento que a gente faz em cima de cada projeto que a gente faz. E aí nada mais maravilhoso do que ter Brigadeiro Filmes aqui comigo, que são expert em vídeos institucionais, em vídeos de casamentos, em dicas. Eles têm também várias coisas online, eles são muito técnicos, então queria trazer Nínive aqui para a gente falar um pouquinho sobre dicas de conteúdo. Obrigada pelo convite, em primeiro lugar. Estou muito feliz de estar aqui e acho legal a gente falar um pouco sobre essa coisa do conteúdo, porque realmente a gente está num momento em que o conteúdo passa a fazer uma diferença muito grande, né? A gente até já faz bastante tempo que trabalha com casamento, esse ano vai fazer 10 anos. Eu também faço 10 anos. Yeah! Fazemos juntos. E o que a gente tem visto nos últimos anos foi uma mudança muito grande de tudo, assim, de como tudo de repente ganhou uma proporção muito maior, né? A gente, quando começou o YouTube, tava no comecinho, ninguém nem queria usar, porque, nossa, será que vai pegar essa coisa? E hoje em dia tá todo mundo no YouTube, apareceu o Instagram e tá todo mundo no Instagram compartilhando, e acho que essa coisa das redes sociais acabou meio que invadindo a vida das pessoas mesmo, e a gente tá cada vez mais acostumado a ver as pessoas por aí compartilhando a vida delas, muitas até sem maquiagem, sem nada, trazendo a vida real, assim, né? E eu acho que por a gente estar ficando tão acostumado a ver a vida das pessoas, ver o dia a dia, a gente espera isso um pouco das coisas que a gente consome, né? Exato, do que a gente compra. Tem a palavra que tá muito na moda agora, que é a ideia da autenticidade, mas eu acho que é exatamente isso que as pessoas buscam agora. A gente quer consumir marcas que sejam autênticas, a gente quer se relacionar com pessoas que sejam autênticas e que não tenham medo. Vergonha até pode ter, mas que não tenham medo de mostrar quem elas são. Sim. Por mais que elas não sejam perfeitas, por mais que as coisas não sejam lindas. Mas então, isso que é maravilhoso. Sim, né? Eu acho que isso tem sido gostoso e tem dado espaço pra gente se mostrar um pouco mais. Eu diria que alguns anos atrás, todos nós, fornecedores de casamento ou qualquer marca que seja, a gente tinha que ter esse cuidado de mostrar só o que era perfeito. Exato. Porque, putz, será que as pessoas vão acreditar que eu mereço credibilidade se o que eu fizer não for perfeito? E cada vez mais a gente tá vendo que não, que tem espaço para ser humano. Eu acho que é uma desconstrução, né, um pouco. Eu sou muito a favor disso, porque é aquilo que eu sempre falo, não tem problema você errar. Qual é o problema de você errar se você mostra como você sabe improvisar? E acho que é gostoso, assim, esse movimento. Eu acho que é um momento para todos nós conseguirmos aproveitar e mostrar um pouco para o mundo quem nós somos. E a partir disso a gente conseguir criar relacionamentos com as pessoas. Não necessariamente só com os nossos clientes, porque é engraçado como hoje a gente se relaciona
com pessoas que não são e talvez nunca sejam nossos clientes. Isso. Né? A gente tem hoje, sei lá, o Instagram com 10 mil, 20 mil pessoas, você não vai atender todas essas pessoas, mas elas gostam de você, elas querem estar no seu círculo, entender o que você está fazendo, você de alguma forma inspira elas e o trabalho delas, às vezes não diretamente. Você está falando, eu estou pensando o seguinte, olha que legal, né, das pessoas que seguem você, algumas podem seguir porque gostam da parte floral. Outras podem seguir porque gostam do resultado da cenografia. Outros podem seguir porque gosta da arquitetura. Outros podem seguir porque gosta dos vídeos. Outro que pode seguir porque gosta do jeito que você se mostra. Ou simplesmente por causa de como você administra a sua vida pessoal com a profissional. Tem tanta coisa por trás e por isso é muito bom a gente também mostrar um pouquinho das coisas que a gente gosta, das coisas que são os propósitos de vida, das essências e tudo mais. Claro que tem outro lado, a gente fica sempre muito exposto. Não é fácil, a gente tá aqui fazendo vídeo, quer dizer, teve todo um trabalho por trás de gerar conteúdo, mas para gerar conteúdo para vocês, o que a gente se planeja antes? Sim, mas acho que até falando um pouco de dicas, né, se esse for o propósito do vídeo, acho que a primeira dica acho que é exatamente isso, é tentar entender o que além de nós, profissionais, consegue falar com outras pessoas. Vou dar um exemplo seu aqui, né? Você é mãe. Sim. E então, assim, além das pessoas que te seguem por causa do floral, por causa da decoração, por causa da arquitetura, eu tenho muita certeza de que tem pessoas que te seguem porque você é mãe. E as pessoas gostam de ver o seu relacionamento, ainda que você não mostre tanto como outras mães, por exemplo, mães influencers mostram muito dos filhos, mas as pessoas gostam disso e gostam de ver como você se relaciona e como que as suas filhas também lidam com essa situação. De repente você tem uma mãe que trabalha muito, você tem uma mãe que todo mundo conhece. Tem gente que se identifica com isso. Sim. Então acho que é um pouco disso, assim. Até os obstáculos, até as incertezas, até as dificuldades. É isso, é você mostrar também um pouco de um lado B. E aí, Nínive, eu queria que você falasse um pouquinho para eles. Me fala aquele exemplo da comida, que eu achei maravilhoso. Ela deu um exemplo aqui que eu achei... isso, eu acho que é... Sim. Deixa ela falar, porque eu falo muito na frente, gente. Eu acho que quando a gente fala de se expor, a primeira coisa que as pessoas pensam é tipo, vou ter que expor minha vida pessoal e de repente todo mundo vai ter acesso demais à minha vida. E é uma preocupação, porque sim, a gente fica exposto. A gente tá exposto agora, tá todo mundo vendo como a gente conversa, tá todo mundo de olho, e sim vai acontecer, é uma coisa que a gente tem que estar consciente. Mas a gente tem sempre a possibilidade de escolher o que a gente quer expor, né? Então, por exemplo, no nosso caso, a gente é tímido, eu e o Fernando somos tímidos, então nós nunca seremos as pessoas que vão fazer stories falando pra câmera e tal, isso realmente não é a gente. Mas nós encontramos uma forma de falar um pouco mais de nós e das coisas que a gente gosta de uma forma um pouco mais leve no dia a dia. E pra nós, algo que é gostoso, que a gente realmente gosta, é falar de comida, visitar lugares para comer e cozinhar em casa. E aí um dia a gente falou, acho que a gente podia mostrar um pouquinho das coisas que a gente faz em casa, meio que de repente para compartilhar, trocar receita. E a gente percebeu que começou a surgir meio que uma comunidade assim em volta da Brigadeiro Filmes mesmo, porque a gente nem usa o perfil pessoal, foi meio sem querer. Mas de outras pessoas que também gostam de comer, que gostam de cozinhar em casa. E de repente a gente estava passando receita nos nossos stories. E começaram a aparecer noivos, assim, que entraram e viram um vídeo, acharam legal, começaram a seguir, mas que de repente começaram a criar uma conversa com a gente. Sim, uma conexão. Então, a gente tem uma série que a gente fala que é a série Sorvetes, né? Então, a gente gosta muito de fazer sorvete em casa, a gente tem a máquina de sorvete, a gente faz sorvete de fruta, bastante. E aí tinham noivos que falavam, não posso esperar para ver o sorvete da semana que vem. E aí nisso a gente foi conhecendo pessoas, e aí de repente quando a gente foi ver, a gente tava fechando casamentos com noivos que se aproximaram da gente por causa da comida, por causa do sorvete, mas não foi bem por causa disso, mas porque ali a gente criou uma pequena conexão que permitiu a gente conversar com aquelas pessoas e entender o que elas gostam, e elas entenderem que a gente tem coisas em comum, e daí quando você vai escolher um fornecedor pro seu casamento, por que não alguém que compartilha de coisas com você, sabe? Acho que isso é o que dá aquela sensação de que você tá fazendo as escolhas certas pro seu casamento, quando você tá com as pessoas que você se identifica. Exato.
Eu acho que isso é muito legal. É o fato de você não ficar só no resultado. O resultado é super importante, mas também você precisa se comunicar com o seu cliente de outras formas, mostrando um pouco das coisas que você acredita, do seu jeito. Não estamos aqui falando do tanto de informação, tanto pessoal, que você deve dar. Por exemplo, no meu caso, eu posto pouco da minha família. Eu entendo, na verdade, que minha família é um assunto muito meu, que eu não gosto muito de partilhar, é uma coisa minha, eu digo que é o meu talismã. Mas, hora ou outra, né, coisas que eu faço para as meninas, viagens que eu faço com minha família, eu acho que se tá dentro, muitas vezes, do meu público é de decoração e quer ver um espaço lindo que eu estou visitando, né? Acho que isso é uma coisa que traz um certo interesse de você mostrar quem você é. Exato, eu acho que esse tipo de coisa, aos poucos, vai trazendo também pra você pessoas que têm mais o seu perfil. Exato. Eu acho que é essa abertura sua que faz com que mais pessoas venham. Quando a gente fala muito de quem é o seu público ideal, qual que é o seu perfil de noiva, pelo menos pra nós isso nunca existiu. Não tem um perfil específico de noiva, mas quanto mais a gente se mostra e fala da gente, mais vem as pessoas certas. Que se identificam. E é um trabalho legal, acho que até de você conseguir filtrar os clientes, sabe? É de você sentar e aquela reunião que você faz, você fecha, porque aquela pessoa já te conhece tanto. Exato. Ela não tá mais vindo, tipo, pra você não precisa provar tanto do seu trabalho, porque já tá provado, ela já tá vendo o seu resultado lá, mas ela tá vendo que você é aquela pessoa que você falou que você era. Então você senta e aquela coisa tipo, bateu o santo. Você senta e você já sabe o que você fez ontem. Tipo, é tão engraçado que às vezes as pessoas me encontram e falam, Thaís, e aí, deu certo aquilo que você fez ontem? E aí a pessoa mesma fala, nossa, desculpa, você não me conhece, mas parece que a gente se conhece tanto que pra mim é natural, né, eu perguntar sobre isso. Esse é o lance da rede social, gente. Eu acho que esse que é o grande lance da rede social. A gente fica exposto, mas a gente expondo o que a gente quer e o que a gente até acha que vai ser válido para as pessoas, isso é feito de uma maneira muito gostosa. Sim, eu acho que dá pra encaixar no nosso dia a dia na medida em que for gostoso. Exato. Porque tem muita gente que fica naquela pressão de eu tenho que produzir, eu tenho que mostrar. Não, se for algo que pra você faz sentido, vai ser natural. E é dessa forma que as pessoas gostam, de algo que é natural, espontâneo. Segunda dica. Eu acho que pra gente conseguir falar de efetivamente produzir conteúdo, porque tem uma questão que é muito importante e que normalmente é o que faz as pessoas desistirem de produzir conteúdo, que a gente tem que ter constância. Sim. Tem que ter frequência. Não adianta você produzir 18 mil stories no sábado e depois ficar 6 meses sem postar absolutamente nada. Não adianta porque, falando um pouquinho de forma técnica, né, os algoritmos do Instagram, do Facebook, qualquer que seja a rede social, eles vão te boicotar se você não estiver produzindo sempre. Então, para a gente conseguir ter constância, a gente conseguir produzir num volume que faça sentido para aquilo que a gente está chamando de estratégia, de comunicação, a gente precisa ter um pouquinho de planejamento. Sim. E pensar antes, né? Mas o que eu posso fazer? Que tipo de assuntos fazem sentido eu falar? Não só no sentido de, pegando o exemplo da decoração, né? Mas não só mostrar a decoração que eu tô fazendo todo final de semana, mas dentro da decoração, que pequenos temas eu posso criar ali dentro que me permitam criar conteúdo sempre, sem ficar repetitivo, sem eu ficar todo final de semana falando exatamente a mesma coisa, porque isso também vai cansando as pessoas, né? Sim, eu tô ouvindo ela falar e tô pensando aqui como que eu faço. Eu acho que aí tem duas dicas dentro da segunda dica que ela deu. Primeiro, uma constância, é você falar sempre. Isso não quer dizer que tenha que ser todo dia, mas de repente uma vez por semana, ou eu não sei, você dentro da sua agenda consegue se planejar. E a segunda coisa é você se planejar. Então, por exemplo, quando a gente se planeja, a gente tem mais segurança em falar. Vamos supor que a gente esteja numa montagem de um casamento e que dentro daquela euforia toda você pare para gravar. Você tem que já ter o assunto que você vai falar,
você já tem que ter o conteúdo, o resultado lá que você vai mostrar. Você tem que saber que nesse momento que você está gravando, a equipe não pode ficar muito te solicitando, porque você tem que travar uma ideia constante, começo, meio e fim. Você tem que ver mais ou menos como é que tá a luz, como é que tá outras coisas que vão fazer com que a tua informação chegue melhor até a pessoa que está do outro lado. Acho que é mais ou menos isso. E o lance de você, o planejamento também, olha, eu já tô falando em cima dela. Tá livre. Eu já tô falando em cima dela. Eu convido a pessoa, entendeu? A pessoa tem 100% do know-how pra falar e a pessoa começa a falar em cima dela. Não, mas você é um case das... Que maravilhosa, meu Você Deus. É um case das redes sociais, você pode falar. Com conhecimento de causa. E aí tem o lance de você se programar, se você vai fazer aquilo sozinha. Sim, eu acho que tem uma coisa importante que o planejamento ele te dá uma visão não só do que você pode fazer, porque você pode fazer um stories, por exemplo, ou 2 ou 3. Você pode fazer um vídeo maior pro YouTube, por exemplo, mostrando vários pedacinhos daquele trabalho que você está fazendo. Se você não gosta de gravar, você pode escrever um post, pode escrever. Parece que não, mas ainda tem muita gente que gosta de ler e tem gente que odeia assistir vídeo. E quantas pessoas do universo de casamento, vai até pegando mais amplo, escrevem? As pessoas às vezes ficam se batendo com coisas que tipo, mas eu não gosto, eu tenho vergonha, não precisa aparecer necessariamente. Você pode escrever, você pode gravar um vídeo sem que você apareça, mas você pensar nisso antes, em casa, antes de sair para o casamento, te dá um mar de possibilidades de como você pode fazer isso. Inclusive para você trabalhar com outras pessoas e não ter que fazer tudo sozinho. Exato. Eu acho incrível quando a gente chega no casamento, óbvio que combinando antes para dar tudo certinho, mas quando, por exemplo, você leva um fotógrafo para fazer as fotos para você, ou acontece com menos frequência, mas decoradores às vezes contratam alguém para fazer um vídeo. Sim. Eu acho super legal, porque eu gosto de gravar, a gente costuma fazer, a gente faz muito vídeo para você, sim, mas não conseguimos, trabalhando no casamento, dar 100% de atenção para aquilo que para você seria legal, para você mostrar seu trabalho, seu backstage, seu Exato. Processo lá dentro. Exato. Não dá pela logística do dia. Então, quando você tem alguém focado naquilo, dá pra você fazer um mar de conteúdo, dá pra você fazer uma série pra cada casamento. Dá pra fazer, vamos falar só de flor. Então, um vídeo só de flor, um vídeo só de aéreo, um vídeo Sim. só de móveis. É infinito. Exatamente. É um material que você divide em vários. Sim. Então, assim, agora eu dou uma dica pra você que tem um trabalho que você quer falar bastante sobre aquilo, que é um trabalho ou que tem um outro... Não sei, tem alguma coisa diferente que você queira mostrar, ou que tem uma dificuldade diferente, ou que tem uma história diferente, contrate um profissional. Porque eu gosto muito que os vídeos, por exemplo, dentro dos casamentos que eu faço, mostram do zero até o final. Então, todo o trabalho que deu até o final, isso valida o teu trabalho. Isso valida o teu serviço. Que não é só decorador, aquele que faz a flor, que põe ali, que monta tudo. Tem muita coisa por trás. E se você é de outro serviço e tal, pensa nisso também, porque você só consegue validar o teu trabalho, o teu serviço, muitas vezes você mostrando de uma outra forma. E eu acho que para mim, o que mais importante é você trazer a emoção disso. E muitas vezes a emoção, ela aparece pela forma que você está falando, pela forma que você está fazendo, e não no final. E tem tanto trabalho que é mais abstrato, né? Até quando a gente fala do seu, é um dos mais fáceis, é o mais palpável. Mas que você vê, pronto. Sim, né? Se a gente for falar, por exemplo, da assessora, quanto trabalho existe envolvido dentro do trabalho da assessora que simplesmente ninguém vê, porque ele todo é um processo. E é difícil você fotografar um serviço. Então, às vezes você vê, né, que o assessor tá segurando o véu, ou que tá colocando a lapela, ou que tá fazendo o cortejo, mas existiu ali um muito antes disso. Sim, e até falando do nosso trabalho, por exemplo, a gente tem um esforço de tentar sempre que possível mostrar um pouquinho do que é o backstage do nosso trabalho, não tanto no dia, porque no dia o casal tá vendo a gente lá
correndo pra cima e pra baixo, mas o que a gente faz, né? No nosso caso, a gente pede 90 dias pra entregar. O que são esses 90 dias? 90 dias do quê? Porque existe um trabalho enorme ali na pós, que é realmente você construir aquilo. A gente trabalhou muito no dia, mas o trabalho não está terminado. Mas é importante a gente tentar encontrar esses pontos em que mostram o que é o meu trabalho. E isso faz parte do meu trabalho. Às vezes a gente gasta um dia inteiro para escolher uma música. Isso é trabalho. E as pessoas não têm... Vocês sabiam disso? Às vezes demora um dia inteiro pra escolher uma música. É sofrido, viu? É bem sofrido. Porque a música, é muito a essência também. Sim. É muito. É aquilo que você entra naquilo falando isso aqui vai dar um tchan, isso aqui vai... Sim, e as pessoas não têm a menor noção de que isso acontece. Porque às vezes parece que é meio mágico. Acho que é meio que a ideia do seu trabalho também. Nossa, a Thaís é muito boa. Ela chega lá e faz... e fica lindo. Não. E não é. Fica lindo, sim. Mas não é mágico. É muito trabalho. São idas, no seu caso a gente sabe que são mesmo porque você mostra, mas são idas de madrugada no CEAGESP, é trabalho com lápis, é trabalho no computador, é uma equipe enorme. É fazer checklist, é tudo, gente. E tudo isso é importante e tudo isso é conteúdo. É só uma questão de você entender de que forma faz sentido pra você mostrar aquilo e como que você consegue no dia a dia ter disciplina pra usar isso pra gerar conteúdo pra você. Exato. E aí a gente entra na segunda, que foi a terceira, já que ela falou, e vai para uma quarta, que seria o que não fazer. Ou como não, ou alguma diquinha do que você falaria, isso não é legal. Eu acho que pensando no que não fazer, acho que tem só uma dica que talvez ela vire milhões de dicas, mas é o coração da coisa. É não fazer nada que não seja você. Boa. Nada que não seja você. Se aquilo que você tá fazendo faz você se sentir desconfortável e mal, e você fala, nossa, isso parece que não sou eu, não faça. E aí a gente vai falar de várias coisas. Então, tipo, não copie outras pessoas tentando parecer igual no jeito de falar, nas piadas, no que você diz. Se aquilo não parece você, não faz sentido. Porque tudo que a gente fala de conteúdo tem a ver com criar conexões, criar relacionamentos com as pessoas que você quer estar junto. Gente, vocês ouviram o que ela falou? Eu vou repetir agora, só destacando. Criar conteúdo é criar conexões. Então, isso é muito forte. Faça algo que realmente faça sentido para você. Então, qualquer conexão que você criar a partir de algo que não seja você vai te trazer pessoas que, na verdade, não combinam com você. E aí, isso na hora de trabalhar com aquela pessoa, independente de ser cliente, de ser parceiro, de ser um outro fornecedor, é aquela coisa que não casa, que não encaixa direito, porque no final das contas aquela pessoa veio atraída por algo que não era o que você é na sua essência. Eu acho que conexão tem tudo a ver com essência, e você criar conteúdo tem tudo a ver com trazer um pouquinho da sua essência pra fora e mostrar e ver quem se identifica com aquilo e quem tá afim de estar perto de mim, sabe? Eu acho total. Eu acho que, gente, no fim da história, a gente não tem nem tempo, vamos combinar, pra fazer coisas que não façam sentido, ou a gente pode até achar uma coisa muito legal. Fulano fez uma coisa muito legal que eu vou querer fazer também. E aí chega na hora, se aquilo não faz sentido verdadeiramente, genuinamente pra você, eu acho que você nem consegue replicar. Porque o que vai te trazer de melhor? Eu quero ter clientes A. Mas se aquilo não fizer sentido pra você, pra que você ter o cliente A, sendo que o cliente B tem todo o caminho junto com você? Tô dando só um exemplo, tá? Se eu quero fazer casamento clássico, então vou começar a fazer conteúdos de casamento clássico, de repente aquilo não faz sentido pra você. Porque no final da história, não estou falando, gente, pelo amor de Deus, que eu não gosto do clássico, tá? Tô dando um exemplo. Mas o que realmente faz sentido para você. Então, às vezes, você pega um conteúdo só de inspiração e tá tudo bem, é um conteúdo de inspiração que vai, de repente, fazer eu traduzir para o meu universo, para o meu conteúdo e para as coisas que eu realmente acredito. Sim. Eu tava lendo um livro semana passada que dizia que a nova moeda do universo, a nova coisa mais importante que a gente vai ter, já tem na verdade, mas vai se intensificar daqui pra frente, é a atenção das pessoas. Legal. O que você conseguir
ter de atenção das pessoas agora vale mais do que dinheiro. Porque a gente tem tanta coisa acontecendo no nosso entorno todos os dias que você parar e decidir assistir 15 segundos que seja da Thaís Puntel falando pra mim no Instagram, já é muita coisa, hein? Significa que eu me importo com você. Se isso depois vai virar uma relação comercial ou não, é outra coisa. Mas a gente agora ganha a atenção das pessoas antes de qualquer outra coisa. Então eu acho que até pra gente produzir conteúdo pensando em fazer algo que não faça sentido pra gente e que, por conta disso, não vai fazer sentido pra quem tá assistindo, é desperdiçar a atenção das pessoas. E aí você tá perdendo não só tempo da sua vida, tal, como você também tá deixando o seu dinheiro, que seja, potenciais clientes irem embora. Então eu acho que são coisas pra gente pesar, sabe? É isso, acho que cada dia mais a gente vai ver essa relação se intensificando. A tendência é todo mundo começar a gerar conteúdo. Assim, não tem muito como a gente fugir disso, então eu acho que é uma questão de não assim, se vou ou se não vou produzir, mas quando vou começar a produzir, é uma coisa pra gente pensar mesmo. E ao mesmo tempo tem tanta gente produzindo que o que vai começar a chamar a atenção é quem achar formas diferentes de produzir. Exato. E aí não é vir uma ideia do além, não, é de dentro de você. Gente, a coisa parece bem simples, tá? Fala aquilo que você realmente acredita. Eu tava pensando o seguinte, antes das redes sociais, você tem muito mais técnica pra falar isso, mas eu tô falando agora o que eu realmente acredito. Então, a gente tava preocupado em fazer o nosso trabalho bem. Então, faz aquela decoração bonita, tem um cliente satisfeito, legal. Aí depois começaram as fotos, rede social, entrou. Então, foto, mostra o meu resultado, mostra, legal. Agora entra conteúdo, então entra o que foge do resultado. As coisas que você acredita, o que você quer passar, o que faz sentido pra você. E agora você tá me falando as formas de fazer conteúdo, que é isso, é realmente você... E automaticamente, quando você fala algo que você acredita, você traz a empatia do público, você traz a atenção, você traz a inspiração. Então é uma ação e reação. Então é meio que só uma questão de tempo. Para quem ainda não produz conteúdo, eu acho que o momento é agora para você começar a experimentar. Ah, e tem isso. Nunca vai ficar bom de primeira. Nunca. Não importa se você tá escrevendo, se é um podcast, se é um vídeo no YouTube, se é stories. Nunca vai ficar bom de primeira. A gente tem todo um processo de aprendizado e que não acaba nunca, acho que você pode falar disso. A cada vez a gente vai entendendo o que as pessoas gostam, como a gente se sente mais confortável, porque tá confortável é importante pra gente conseguir trazer quem a gente realmente é. Exatamente. Quando você tá se sentindo tranquilo com aquilo que você fala, não só o que você domina, mas o quanto de exposição pra mim é confortável, tudo isso é aprendizado. Então, acho que começar agora e começar a experimentar... vamos fazer um pouquinho de stories. Não, eu quero escrever. Eu quero fazer um podcast de decoração. Sei lá, não tem, eu nunca vi. Mas, sei lá, experimentar formatos, experimentar temas. Eu acho que tudo isso é importante. Tem espaço para todo mundo. Sim. Tem pessoas, sim, que já se saem muito bem no que fazem, porque fazem há muito tempo, mas tem espaço para todos. Em especial porque cada pessoa é única e ela se identifica com coisas diferentes. E se comunica de formas diferentes. Então, acho que é isso aí. Quando a gente fala de empreendedorismo, tem muitas pessoas que falam que às vezes a gente vai ler um livro que você já leu aquele conteúdo 800 vezes, mas existe um livro que fala no seu coração. É assim com tudo. É isso. Tem uma pessoa que fala de um jeito que fala no coração de um determinado tipo de pessoa. E é uma questão de você saber... Quem são essas pessoas que eu consigo falar no coração e que eu tenho para acrescentar na vida delas? Acho que mais do que mostrar o nosso trabalho é tentar entender exatamente isso. Como eu consigo conversar com outras pessoas? Afinal de contas, o nosso trabalho é com pessoas, né? E é com emoção. Sempre. Ninive, Brigadeiro Filmes aqui e amei. Adorei também. Você ficou falando e eu fiquei pensando, como eu faço? Será que eu tô no caminho certo? Será que eu não tô? Porque eu acho que é se reciclar todo o tempo. Todo o tempo. É como uma comida. A gente se alimenta todo dia, a gente se conecta todo dia e a gente se recicla todo dia. Adorei, Thaís. Obrigada pelo convite. Obrigada, gente. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo. Tchau.